o requisito. Então, a parte mais importante do contexto de engenharia de software, porque assim, o que é a engenharia de software? Eu já comentei com vocês, é a construção de um programa de computador, é o processo de construir um programa de computador. Então, para construir um programa de computador, eu preciso entender o que o cliente precisa, qual é o problema que ele tem, quais são os requisitos que ele precisa, quais são os usuários que vão utilizar o sistema. Então, eu construí aquela etapazinha ali, que eu falei para vocês tentarem fazer, para vocês conseguirem ver isso de forma mais clara, tá? E aí, eu vou fazer isso junto com vocês, que depois a ideia é, a partir desse sistema, que é um sistema genérico, porém, ele representa diversos outros sistemas para qualquer situação que precisa cadastrar, que precisa comprar, que precisa vender, precisa fazer gestão de estoque, que precisa emitir nota fiscal, que precisa inserir nota fiscal de compra no sistema, vocês vão conseguir entender esse contexto. E esse contexto, ele é um contexto amplo, tá? Só que existem outros. Então, a gente poderia fazer a análise de movimento de um sistema para um sistema de música, para um sistema de filmes, séries, né? Baseado no Spotify, no YouTube, no Netflix. Então, a gente pode fazer isso também, se só com esse aqui não ficar claro. Mas é de extrema importância que vocês entendam esse processo, como ele acontece. Então, ler um texto ou conversar com uma pessoa, entender o que ela está falando, o que ela precisa, tá? E esse é o processo, é assim, você vai evoluir anos, vocês, né, no contexto, assim, você que eu tô falando para cada um, evoluir anos luz, se vocês entenderem isso de forma muito detalhada, vai agilizar a vida de vocês na questão do desenvolvimento do sistema, tá? Os maiores problemas de desenvolvimento é a não conformidade com o requisito, é aquele problema daquela árvore, né, onde o cliente quer isso, o desenvolvedor entende aquilo, o analista é isso, aquele rolo todo que vocês já sabem. Então, se você entende isso aqui que eu passei para vocês lá, fazer o exercício prático, extrair os requisitos, pronto, chave do sucesso para a engenharia de requisitos. Ó, vamos começar aqui. No texto, quando vocês começaram a ler aí, quem fez? Gente, não tem problema se não fez, tá? Ah, eu fiz, eu não fiz, não tem problema falar. Esse exercício não vale nota, era para vocês praticarem, entendeu? E aí, eu quero saber, quem fez? Quem tentou fazer? Pode me contar a verdade. Eu tentei. Só o Luthier tentou, então. Eu tentei também, mas eu não consegui evoluir nele. Tá. Bom, qual foi a maior dificuldade de vocês em interpretação de texto? Então, dicas minhas para interpretar o texto e conseguir extrair os requisitos. Ler por pedaços o texto. Antes de ler por pedaços, entender o que é requisito. Então, vamos lá. Vocês entenderam o que é requisito funcional de usuário de sistema? Sim ou não? Mais ou menos. Não muito bem, não. Não. Tá, então começa por aí, por isso que não conseguiu. O requisito funcional, ele é toda função que vai ter no sistema. Ou seja, vamos lá, vamos numa coisa que todo mundo está acostumado a fazer. Todo mundo assiste Netflix? Sim. Todo mundo aqui? Sim. Me responde, eu quero saber que eu quero dar um exemplo em comum para todos, para ficar bem claro para vocês. Todo mundo que está aí, Ana, Rafael, Murilo, é o Flávio esse aqui, né? Ana respondeu no chat que sim. Tá. Murilo, Rafael, sim. Rafael respondeu no chat sim. Tá. Então, é o seguinte, vamos lá. O que vocês fazem para entrar no Netflix? Qual que é a primeira coisa? Pelo computador, ou pela TV, ou pelo aplicativo. Qual que é a primeira coisa que vocês fazem? Abre o aplicativo. Abre o aplicativo e? Para ter acesso aos vídeos, aos filmes, às séries, documentários. O que tem que fazer? Faz o login e senha.
cadastra. É que eu já tô pensando no meu login. Ela já pagou, já, professora. Antes de fazer login e senha, vocês precisam cadastrar ou usar login e senha de uma pessoa que esteja cadastrada. Concorda comigo? Sim. Uhum. Por quê? Para que você tenha acesso, você precisa ter uma assinatura. Para ter assinatura, a Netflix precisa dos seus dados para ela poder te cobrar, certo? Então, se ela precisa dos seus dados, você precisa fazer um cadastro. Para ela receber esse cadastro, ela criou uma funcionalidade que é cadastrar o usuário da Netflix. Função: cadastrar o usuário da Netflix. Função para acessar os vídeos, né, as séries, os filmes, depois de cadastrar. Informar login e senha, ou seja, outra função para entrar no sistema, fazer login. Aquela tela é a interface, certo? A tela que você coloca, cadastra é uma interface. Uma interface onde você coloca seus dados, salvou, aprovou o cadastro, você coloca seu login e sua senha. É outra função. Então, cadastrar é uma função. Editar os dados, salvar, editar os dados, são ações da função que é cadastrar e editar. Porque, na verdade, a função não é só cadastrar. A primeira coisa é cadastrar. Mas depois você tem a opção de editar seus dados. Então, é uma ação dessa função. Aí, você coloca sua senha e seu login. Ou seja, que é uma opção, que é uma outra funcionalidade. Logar, né? Entrar, registrar. Então, você precisa colocar seu login e sua senha. Outra função no sistema. Estou conseguindo acompanhar o raciocínio? Uhum. Aí, o que acontece? Quando você entra com o seu login e sua senha, você tem lá a tela que aparece para você. Naquela tela que aparece para você, aparecem várias funções. Mas o que eu consigo identificar de funções ali? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma tela. Deixa eu abrir uma tela aqui para ficar mais fácil para mostrar. Ó, essa aqui é uma tela. Estão vendo a tela aí? Uhum. Então, aqui eu tenho vários usuários. Por quê? Eu cadastrei vários perfis, certo? Então, isso aqui, ó, gerenciar perfil é uma funcionalidade, certo? Gerenciar perfil é uma funcionalidade. Um perfil tem acesso a funções, certo? Então, aqui, olha só, quais são as funções que eu tenho? Aqui é uma função assistir, certo? Aqui é visualizar as personagens. Então, isso aqui é um menu com funcionalidades, por exemplo, séries. As séries, elas têm lá a opção de quê? De assistir. Dentro da série tem ações que eu posso fazer, que é play, adicionar a uma lista, curtir, não curtir, certo? Então, isso aqui são ações dessa função assistir. Então, aqui nesse menu, são funções que o Netflix dá, certo? E aqui, ó, isso aqui, ó, séries, eu posso pegar por gêneros. Por quê? Isso aqui eles foram cadastrados de acordo com cada série, cada filme que foi colocando ali. Esses gêneros, eles são dados de registros que foram colocados no sistema para que eles fossem disponibilizados para os usuários. Então, o que a gente tem? A gente tem um administrador por trás desse Netflix, onde ele coloca, né, libera lá filmes, séries e tudo, e tem o usuário. O usuário, todos nós, que utilizamos o Netflix. Então, um requisito de usuário seria assistir, gerenciar perfis, fazer o login, certo? Consegue imaginar isso?
Tá, entendi. Entendeu? E aqui, o que seria um requisito de sistema dentro do contexto Netflix? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, no início aqui, sair desse aqui, ó, sair, ele volta aqui. Então, não aparece nenhuma mensagem, eu posso entrar em qualquer outro aqui. Mas, se eu colocar aqui, ó, dentro de um desse aqui, quando a gente está assistindo, eu vou colocar só para assistir, para vocês verem uma outra opção que tem, mas eu vou pausar aqui só para vocês entenderem. Esse usuário é do meu sobrinho, tá, gente? Então... Ô, professor, Chiquititas lembra a minha infância, pelo amor. Eu assisti Chiquititas. Hã? Chiquititas me lembra a minha infância. Eu sou da... Ai, meu Deus, travou. Travou, meu Deus. Aí vocês vão falar pro professor Marcos, o que a professora passou na aula de engenharia de software? A gente tá tirando os prints aqui. Mexe com as mãos pequeninas. Agora vai ficar essa música na cabeça, professora. Passou na aula de engenharia de software. Passou o Netflix. Ai, gente, vamos lá. Ó, eu quero mostrar para vocês o que tem de ação aqui, ó. Por exemplo, se você... Aqui tem a opção de legenda, tá vendo? Se eu colocar a opção em português, eu configurei para português. Aí, qual que é a resposta do sistema para mim? Vai aparecer a legenda em português. Então, para aparecer a legenda em português, eu preciso falar que eu quero a legenda em português. Para aparecer uma legenda em inglês, eu preciso falar que eu quero uma legenda em inglês. Então, a legenda, ela é uma ação de assistir a série. E essa ação, ela só acontece se o usuário for lá e colocar, quero essa ou quero aquela. Aí o sistema responde com o tipo de legenda que ele escolheu. Então, aí é uma resposta, é um requisito de sistema. Então, o requisito funcional, ele é composto por... Ele é um requisito funcional, ele é uma funcionalidade que tem funções. Desculpa. Requisito funcional é uma funcionalidade que tem ações dentro de uma função. Certo? Vou escrever aqui, ó. Requisito funcional é igual funcionalidade, ou seja, uma função que tem ações. Então, quando eu quero assistir, dentro de assistir, então assistir é uma funcionalidade. Dentro de assistir, eu tenho várias ações, que eu posso curtir, que eu posso trocar a legenda, que eu posso aumentar o volume, diminuir o volume, posso pausar. Então, são ações dentro daquela funcionalidade, certo? Entendeu isso? Uhum. E o requisito funcional, então, ele é o conjunto de funções com ações, que podem ser do tipo usuário ou sistema. Usuário, eu preciso clicar para ela acontecer. E do sistema, a resposta ao que eu pedi. Porque é por meio do que eu pedi que é executado um método dentro do código, dentro, né, da estrutura para isso acontecer. Quando vocês vão entender de métodos e tal, e ações e armazenamento? Vocês já estão vendo em alguma matéria sobre métodos e funções, procedimentos e tal. E na disciplina de banco de dados, vocês também vão estudar o processo de armazenamento e criar, né, os bancos de dados para guardar os dados. Então, o processo de engenharia de software, ele é o processo de entender todo esse requisito, aí modelar. Como eu vou modelar? Modelar, vou usar o diagrama da OML para mostrar quem representa todos os usuários do Netflix. Então, eu não vou colocar lá no meu diagrama, modelagem, ou lá naquela pergunta que eu fiz lá, quem são os usuários? Eu não vou colocar Lutiero, Samantha, Gabriel, Murilo, Ana Karina. Não, eu vou colocar usuário, uma pessoa que representa todas, para dizer que toda vez que uma pessoa quiser se cadastrar, toda vez que uma pessoa quiser logar, toda vez que uma pessoa quiser assistir, todas elas vão fazer as mesmas funções, as mesmas ações, elas vão ter o mesmo acesso, porque todas elas são usuários.
E toda vez que uma pessoa responsável por colocar os vídeos, colocar, né, vídeos que eu falo, gente, geral, filme, série, tudo, documentário, é o administrador, certo? Então, quem coloca essas informações lá não é a gente não tem acesso a esse perfil de administrador. Isso aí é uma pessoa que vai alimentar o sistema. Aí, quem recebe os dados? O banco de dados vai receber esses dados, né? Então, por trás desse cadastro aí, tem um lugar que armazena os dados para poder até validar se você é cadastrado ou não, qual que é o seu login e senha. Então, tudo isso é validado por meio de quê? Dos requisitos que foram reconhecidos como funcionais, não funcionais, ações, e aí depois disso, cria-se um banco de dados, certo? Cria-se uma interface, e aí está pronto para alguém utilizar. Na engenharia de software, qual que é a nossa obrigação? É entender quais são esses requisitos e deixar eles modelados de forma gráfica por meio de diagramas estáticos e dinâmicos, para que as pessoas que forem desenvolver conseguir desenvolver isso. Os diagramas mais utilizados no mercado de trabalho são os diagramas de caso de uso e de classe. Só que nós vamos ver todos eles, né? Vou apresentar todos eles para vocês, a gente vai enfatizar nesses dois depois. Então, depois da semana de prova, considerando que nós vamos ficar estudando esse conceito de engenharia de requisitos hoje e a semana que vem, depois da semana de prova, vocês vão começar a fazer o ML, né? Linguagem de modelagem unificada, modelar de forma estática e dinâmica o sistema. Então, por isso que vocês precisam entender muito bem isso. Por isso que eu quis dar o exemplo do Netflix, que é um lugar que vocês usam. Então, quando vocês forem lá assistir, você vai pensar, eu estou usando uma ação dessa função. Começa a associar as coisas que vocês vão conseguir entender melhor. Mas ficou mais claro agora? Pensando assim, fica mais fácil de separar as coisas, né? Cada um pro... Muito bem. Beleza, gente? Ok para os demais aí? Mais alguma dúvida? Quer mais um exemplo? Mais um exemplo? Não? Então, vamos voltar no nosso exemplo lá, senão vocês vão falar que eu fiquei só no Netflix. Vamos voltar na nossa loja de cartucho. Apareceu aí a loja de cartucho para vocês? Apareceu. Beleza. A hora que o pessoal abrir o vídeo e começar a tocar música de Chiquititas, ninguém vai entender nada, né? Você está se divertindo, né, professora? Ai, ninguém vai entender nada. Bom, vamos lá. Ó, é o seguinte. Então, para a gente reconhecer e construir uma tela depois, futuramente, o que nós vamos fazer? Vamos começar lendo o texto, tá? E aí, vamos colocar... vou até anotar aqui um rascunho aqui. Vou anotar nesse aqui mesmo. Não, deixa eu pegar esse aqui. Ó, as cores que nós vamos usar. Então, para identificar o usuário, vamos identificar, vamos ver as perguntas lá, para a gente fazer uma por uma, para seguir os passos. Ó, identifica os usuários diretos e indiretos. Usuários. Então, usuários, a gente sabe que são as pessoas que utilizam o sistema. Vocês sabem disso, concordam? Sim. Então, vamos fazendo junto aí. Usuários direto, tá? E os indiretos. Vocês sabem qual que é a diferença do indireto e do direto? Sim ou não? O direto mexe no sistema em si, né? E o indireto, por exemplo, o cliente que não utiliza o sistema, mas participa também. O direto, ele utiliza as funções do sistema. Ele mexe, né? Ele utiliza. E o indireto, ele fornece os dados para
alimentar o sistema. Ah, tipo o cara do estoque, então. Eu tenho que olhar, não lembro, vamos olhar. Bom, primeira coisa, nós vamos identificar todos os usuários diretos e indiretos, tá? Olhando na tela, usando o conceito o que a gente fez ali no Netflix? A gente abriu ele e praticou o conceito de engenharia reversa, tá? Que é olhar os componentes e falar, olha, esse aqui é um requisito, esse não. Olhando lá, a gente não tinha nenhum usuário indireto. Nossa, vou ter que pegar água, gente. Mas tinha direto. Ó, somos uma pequena loja que vende cartuchos de impressora. O cliente solicita o produto desejado. Um vendedor não comissionado verifica se o cliente faz parte do nosso cadastro. Em caso negativo, cadastra solicitando nome, endereço completo, e em seguida o vendedor registra o pedido, emite a nota fiscal e recebe o pagamento do cliente e entrega os produtos. Ou seja, ficou claro ali, nesse pedaço, nesse primeiro parágrafo, quem é o direto e indireto para vocês? Sim ou não? Quem é o direto? Direto é o vendedor. Já sabem a resposta, porque eu coloquei lá, né? E o indireto é o cliente. Beleza. No outro parágrafo, os pedidos também podem ser feitos via telefone. Quando, na entrega do produto, o cliente recebe junto a nota fiscal, cujo canhoto assina e devolve para o entregador e efetua o pagamento. Nesse parágrafo, existe algum usuário do sistema? Nesse parágrafo, eu acho que não. Foi, Samanta? É porque eu falei que eu acho que sim, o Lutiero disse que não, eu vou concordar com o Lutiero, porque eu acho que ele está sabendo mais Por quê? Não, por quê? Pode falar, por quê? Porque se o pedido vai ser via telefone, de qualquer forma vai ter que ser feito um pedido. Então vai ter alguém que vai atender esse cliente via telefone e vai lançar o pedido no sistema. Então vai ter um vendedor de telefone. Mas a gente já identificou no parágrafo anterior o vendedor e o cliente. Mas aí você está perguntando de um novo? Isso, de um novo. Tá, desculpa. Então eu que tinha entendido errado. Não É, de um novo. Tem sim, claro que acontece, mas eu estou perguntando se tem um novo. Vamos lá. Para validar e garantir o pagamento de vendas realizadas com cartão, utilizamos o sistema transferência eletrônica, o sistema TEF. No caso de vendas realizadas com cheque, o sistema telecheque permite consultar e validar pagamento. Nesse parágrafo, existe algum usuário? Não. Beleza. Acho que não. Deixa eu só colorir aqui o cliente, vou colocar ele de vermelho, ele é um indireto, e o vendedor de azul. Vou pôr. Vamos lá. Quando o vendedor emite o pedido, este é enviado para um segundo funcionário, o almoxarife, que separa o produto e registra a quantidade vendida. Um detalhe importante é que, cada saída, o saldo em estoque é verificado e comparado com uma quantidade mínima permitida para cada produto. Se o saldo for inferior, ele preenche uma ordem de compra, especificando o produto e a quantidade necessária enviada para o nosso comprador. Nesse parágrafo, existe usuário direto? Sim ou não, gente? Ele usa o sistema para cadastrar, colocar a quantidade e tudo mais. Então. Ele quem? O cara do almoxerifado. Tá, mas a pergunta é, existe usuários ou um usuário direto nesse parágrafo? Na opinião de vocês.
Eu chuto que sim. Quem? O cara do almoxarife. Quem mais concorda com o Tiero? Eu acho que a gente... Eu concordo, mas é que eu conheço a empresa que faz o pedido e aí chega para o almoxarife impresso o pedido, ele nem precisa abrir o sistema. Ah, mas aí depende a logística da empresa, mas... Exato. Mas eu acho que ele pode ser um usuário direto. Tá, então, direto é azul. Tem mais algum aqui? O professor, você falou que o indireto, ele alimenta o sistema, né? Esse cara, ele alimenta o sistema também, além de... Não, o indireto é só aquele que alimenta. O direto, ele alimenta no sentido assim, ele fornece os dados para alimentar. Ah, tá, entendi. Entendeu? O direto, ele alimenta o sistema, ele usa. O indireto é aquele que, por exemplo, o cliente ele não vai chegar lá, por exemplo, você vai lá, por exemplo, para a Netflix, você é um cliente e você se autocadastra e você mesmo alimenta o sistema. Entendeu? Você, nós, todo mundo, nós somos usuários. E nessa loja, ou, por exemplo, quando você vai numa loja, sei lá, vai comprar um sapato. Lá na loja de sapato, a pessoa fala, qual que é o seu CPF? Você fala, não, peraí que eu vou preencher. É você que preenche ou é a pessoa da loja? Normalmente é a pessoa da loja. Entendeu? Então, nesse caso, você é um usuário indireto, porque você está fornecendo seus dados para outra pessoa alimentar o sistema. Entendeu? Aham. Sim ou não? Sim, sim, sim. Bom, vamos lá. E que separa o produto, registra a quantidade vendida, aí vou ler aqui de novo. Um detalhe importante é que a cada saída, o saldo em estoque é verificado, comparado com uma quantidade mínima permitida para cada produto. Se o saldo for inferior, ele preenche uma ordem de compra. Ele quem? O almoxarife. Beleza. Especificando o produto e a quantidade necessária, enviando-a para nosso comprador. Nosso comprador. Comprador seria um usuário direto? Sim. Concordam, gente? Vamos lá, então. O comprador realiza a cotação dos produtos solicitados e emite um pedido de compra ao fornecedor, o qual, se for novo, é devidamente cadastrado em uma ficha em que consta nome, endereço completo, CNPJ, inscrição estadual e produtos fornecidos. Nesse parágrafo aí, existe um usuário direto ou indireto? Nesse aqui, ó. O fornecedor, que seria indireto? Muito bem, dona Samanta. Exatamente. O fornecedor também informa seu código de produto para facilitar a emissão dos pedidos de compra, além de outros dados, como quantidade mínima para pedido, prazo de entrega, preço de produto e condições de pagamento. Entendeu, Tiago? O fornecedor, por que ele é um indireto? Porque ele fornece os dados, ele não coloca os dados no sistema. Aham. Bom, vamos lá. Por ocasião da entrega, o almoxarife... Professora, Pode falar. vou ter certeza, né? Quando você fala que ele fornece os dados... Fornece os dados para o comprador. Para o comprador. Mas é que eu quero perguntar assim. Ele está fornecendo os dados que, de qualquer forma, alguém vai alimentar o sistema. Ele vai fornecer novos dados para serem colocados no sistema. Então, eu vou falar o meu nome, Samanta. Aí, eu sou indireta porque não sou eu que estou mexendo diretamente no sistema,
mas ele está sendo alimentado com uma informação minha. É isso? É isso. Tá. É isso. No caso do Netflix é diferente. Você, nós, todo mundo... Direta e indireta. Não, a gente é direto só. Só. Só Porque eu estou colocando o dado? É porque para funcionar, ó, você precisa se cadastrar, você precisa se logar, você precisa clicar no assistir, você precisa trocar a legenda, você precisa pausar, entendeu? Você precisa fazer tudo. Então, você é o direto. Você, eu, nós, todo mundo, entendeu? Uhum. Então, o Netflix, por exemplo, não tem um indireto. Nesse contexto dessa visão que eu mostrei para vocês, não. Tá. Pode ter indireto no sentido de, por exemplo, no cadastro. No cadastro, a gente não, mas se a gente fosse construir o sistema do Netflix, para cadastrar, por exemplo, os filmes e seus atores. Então, os atores dos filmes, os personagens, quando a gente precisa colocar o nome deles, o escritor, essas coisas, aí eles são indiretos. Porque daí o nome deles estão associados ao filme e alguém vai usar para cadastrar o filme na plataforma. Tá. Entendeu? Acho que sim. Não podemos trabalhar com achismos. Vamos Não, lá. do exemplo aqui que está sendo dado, eu entendi, eu entendi. Ah, entendi. Entendi mesmo de verdade. Que o filme é o cliente indireto, no caso da Netflix. Né? Porque tem o cara que vai cadastrar o filme, e o filme seria o cliente indireto. Ó, tipo, a fornecedora daquele filme é o cliente indireto, né? A distribuidora do filme. Isso, porque ela fornece os dados, não é ela que vai lá para na Netflix. Exato, ela fala, tá aqui a Tiquititas, aí vai a Tiquititas, o cara vai cadastrar a Tiquititas lá. Isso, por exemplo, um administrador, né? Uma pessoa que administra isso. Isso, não é as Tiquititas que vão lá se cadastrar, entendeu? Entendi. Vamos lá. Por ocasião de entrega, o almoxarife confere o produto com a nota fiscal de fornecedor e armazena registrando a entrada e atualizando o saldo de estoque. O almoxarife também é responsável pela inclusão e atualização dos dados dos produtos. Aí todos esses códigos, tal. Beleza. Semanalmente, o almoxarife efetua a contagem de todos os produtos do estoque e compara com quantidades esperadas, eventuais diferenças que devem ser lançadas nas fichas dos produtos. Bom, nesse final aqui não tem, porque a gente já identificou, né? Então, a gente já identificou aqui alguns. Então, temos ali vendedor, almoxarife e comprador de diretos, né? Então, vamos por aqui. Diretos. Vendedor, almoxarife, comprador. Certo? Que estão na categoria funcionários. Todos eles são funcionários. Concordam? E a gente tem os indiretos, que são cliente e beleza? Sim. Vou colocar um azul mais escuro, só para... diferenciar daquele outro ali. Fornecedor. Beleza. Identificar os sistemas. Pode interagir com o produto, programa do projeto. No caso, eu coloquei um exemplo aqui. Então, quais sistemas? Eu vou pintar de verde. Vocês visualizaram na leitura? Se não visualizaram, tem que ler o texto todo de novo. Começa de novo, vai lendo. Mas visualizaram algum aí? Outros sistemas que interagem com sistemas que a gente vai construir? Outros sistemas que vão interagir com o sistema que a gente está modelando? Que é o telecheck, né?
Vamos lá. Então, a gente tem aqui TF, que tá de verde, e telecheque. Ó, considerando os usuários, sistemas, né, usuários e sistemas, no caso esses aqui, os de cima, e função descrita no texto, faça. Descrever as responsabilidades, função, então, a mesma coisa que funcionalidade, né? Descrever as responsabilidades dos usuários dos sistemas, respondendo o que pode fazer ou o que ele é no sistema. Então, vamos lá. Um exemplo aqui que eu deixei foi: cliente pode comprar produtos diretamente no balcão por telefone, recebendo-os. Beleza. Opa. Deixa eu só colocar essa tabela aqui para baixo. Ela é do outro exercício. Ai, ai, ai. O vendedor, já escrevi 2, né? Agora vamos lá. Então, a gente tem que escrever desse aqui, ó, do almoxarife, do comprador, do fornecedor, certo? Concordam? Nossa, gente, essa tabela aqui também. Vou lá para cá. Vocês estão me ouvindo? Era para vocês me ajudar, lembra? Almoxarife. O que o almoxarife faz? Ó, o que eu estou perguntando? O que pode fazer ou o que ele é no sistema? Ele é o responsável para fazer o quê? Olha só. Separa o produto, registra a quantidade vendida. O que mais? Onde tem mais almoxarife? Eu vou pintar todos os almoxarifes de azul para ficar mais fácil de encontrar o nome. Almoxarife. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Por que vocês não falam comigo? É que a gente tá pintando junto aqui também. Cliente. Nessa, Samanta, apoia. É isso aí, eu tô aqui pintando tudo bonitinho. Tá bem coloridinho. Entendi. Cliente. Vou pintar para ficar mais fácil para achar aqui. Cliente. Ô, professor, depois você podia atualizar esse teu Word aí. Podia o quê? Usar o mais novinho, né? O que esse aí é 2003? Eu já 2007? tenho. Esse é mais antigo mesmo. É porque só tem licença desse aqui, do outro não tem. Aí eu tenho que comprar. Tem o Google Docs também. Odeio. Desculpa, mas é muito lerdo. Online, meu Deus do céu. Fico louca daquilo. Gosto dele que eu nunca perco meus dados, se der problema. Não, que eu também não perco, porque ele faz backup de tudo. Mas eu uso esse aqui porque eu tenho licença dele, os outros eu não tenho. Tem que comprar. Não é uma prioridade.
Bom, vamos lá. Então, o almoxarife, ele separa os produtos, um detalhe importante que cada saída em estoque verificado comparado à quantidade mínima permitida, o saldo inferior preenche. Ele preenche a ordem de compra. Então, o almoxarife também preenche a ordem de compra, especificando o produto e quantidade necessária. E envia para o comprador. Então, tem que colocar isso também. Então, ele faz essas coisas aqui. Certo? O que mais que ele faz? Efetua aqui. Confere o produto com a nota fiscal de fornecedor, armazena, registrando entradas do estoque e é responsável pela inclusão e atualização de produtos. Então, ele também faz isso aqui. Trabalhador esse almoxarife, hein? Ó. E efetua a contagem de todos os produtos em estoque, compara com as quantidades esperadas. Então, ele faz isso também. E lança nas fichas dos produtos. Então, ele faz isso. Certo? O comprador, vocês estão acompanhando aí, gente? O comprador, vocês estão conseguindo entender? É importante que vocês entendam o que eu estou fazendo. Sim. Estou copiando o próprio texto e colocando ali as respostas, entendeu? E aí, então, isso é o que o usuário faz, ou o que ele representa no sistema. É importante entender isso. Cada usuário, né? Qual que é a responsabilidade dele? O que ele faz? Ele preenche a nota de compra, ele efetua a contagem dos dados, ele confere o produto. Então, ele é responsável e ele faz isso no sistema. É importante. Vamos lá. E quem é o outro? Comprador. E daí tem fornecedor também, né? Comprador. O comprador faz o que mesmo? Realiza a cotação e emite pedido de compra ao fornecedor. O que mais que ele faz, gente? Agora vocês já estão em condição de me ajudar. Vai discutindo aí que eu vou pegar uma água ali e já volto. Mas faz limite? Mas você vai usar o argumento na base. Eu nem ouvi a voz de vocês discutindo sobre a resposta. Vocês estão aí? Estamos. Pintando aqui esse treco. Cadê? Me ajuda aí. O que o comprador faz mais, além de realizar a cotação dos produtos solicitados, emite um pedido de compra. O fornecedor. Ele cadastra. Com nome, CPF. Não, é só colocar aquele cadastro, então. Você vai colocar os dados. Cadastra o fornecedor. O que mais? O que mais, galerinha? Sobe ali no texto de novo, rapidinho, por favor. Cadê o texto de vocês? Eu tô pintando aqui, professora. Menina.
Acho que o mais? computador só faz isso, E né? atualização dos produtos aí também. Ó, efetua a contagem de todos os... Ah, não, esse é um almoxarife. Não, no parágrafo de cima, ó, também é responsável pela inclusão e atualização dos dados dos produtos. Muito bem, dona Samanta, muito bem. Fala na Samanta, gente. Não, mas esse é o almoxarife, professor. Olha o texto lá. Olha, Samanta. Ó, o almoxarife também é responsável pela inclusão e atualização. Ai, ó, o Lutiero tá com mais atenção que eu. Cola no Lutiero, então, gente. Não Tá. Vou colar no Lutiero. cola no Lutiero, então. Não faz isso, pelo amor de Deus. Vamos lá. Fornecedor. É só fazer o que eu pedi, ó, que dá tudo certo, tá vendo? O que o fornecedor faz ou o que ele é para o sistema? O fornecedor, ele oferece os dados dele, né, para o cadastro, e aí informa o código do produto. Fornece os dados, os seus dados e os dados fornece os seus dados e dos produtos. E emite nota fiscal de compra. Na verdade, ele não emite nota fiscal de compra, ele emite a nota fiscal de venda e aí o outro recebe de compra, né? Isso. Então, na verdade, ele emite uma nota fiscal, né? E aí ela vira de compra dos produtos para o comprador. Aí, fica melhor assim. E lá é a nota fiscal de compra. Entende isso? Certinho. Beleza, agora, gente, olha só, tá vendo? É facíssimo. Vocês não conseguiram fazer isso? Acredito. Eu não acredito. Vocês tentaram chegar nesse lugar, pelo menos? É nessa parte que você achou que estava confuso, Thierry, que você falou que não conseguia escrever mais? É, não cheguei nem perto disso. Daí que você está mostrando agora. Tá, mas vamos lá. Agora, lixe os requisitos funcionais. Vamos lá, galerinha. Ó, os usuários, né, tipo dos usuários de sistema de usuário. Então, quais são os requisitos que a gente tem? Eu vou dividir a tela aqui para ficar mais fácil agora. Vamos lá. Dentro do texto aqui, ó. Manter o cliente, eu vou chamar de gerenciar. Vocês viram que lá no Netflix eles chamam de gerenciar perfis? Porque eu consigo cadastrar e editar. Então, gerenciar, dentro do gerenciar cliente, eu vou ter salvar. Nossa, esse óculos está machucando meu rosto, gente. Tô ficando essa marca horrorosa. Dentro tem salvar, editar, excluir, pesquisar. E aí, isso são ações. Então, isso aqui é um requisito, é uma funcionalidade. Dentro dessa funcionalidade, eu tenho as ações. Entende isso? Uhum. Então, vamos lá. 2. Depois, aqui no contexto, ó, por que eu tenho que gerenciar clientes? Vocês entenderam por quê? Sim ou não? Sim ou não, galerinha? Por quê, Murilo? Me conta. É, aí que complica, né? Não. Se não sabe, tem que saber justificar. Se não sabe, aí vamos conversar. Eu acho que tem que ter um gerenciamento de cliente sempre. Por quê? Para controlar, armazenar os dados dele para futuras compras, eu acho.
Isso mesmo, mas por que eu achei esse gerenciar cliente? Aonde no texto eu identifico isso? É isso que eu quero saber. Onde no texto eu identifico isso? Porque o funcionário, ele cadastra o cliente no sistema. Exatamente, quando ele fala aqui, ó, o cliente faz parte do cadastro, em caso negativo, cadastra-o, solicitando todos os dados. Então, eu vou grifar tudo isso aqui, ó, que é uma funcionalidade e os dados que vão ser cadastrados, né? Então, isso aqui vai formar uma função, ou seja, vai ter ali os detalhes da função. Então, o nome, gerenciar cliente, porque vai ser editar, salvar e pesquisar e excluir, não necessariamente nessa ordem, e os dados que vão ser cadastrados. É isso aqui, eu vou pintar de laranja, roxo, não sei, acho que eu vou pintar de rosa. Pintar de laranja. De laranja, como deve, né? Pronto. Aí, em seguida, o vendedor registra o pedido. Emite a nota fiscal, recebe o pagamento do cliente e entrega os produtos. Nesse pedaço aqui, eu tenho alguma funcionalidade? Lembrando que funcionalidades, requisitos funcionais, são funções que têm que ser construídas no sistema e depois eu vou usar. Tem sim ou não? Sim. Quais? Gerenciamento de pedido. Vou pôr exatamente o nome que está lá. Registrar pedido. Porque o pedido, ele também pode ser editado. Ele pode ser registrado e editado. Mas ele não pode ser excluído, porque senão excluiu, né, se tiver relacionado, mas ele pode ser pesquisado. Então, poderia ser gerenciar pedido, no lugar de registrar pedido. Então, vamos pôr aqui laranja também. Gerenciar pedido, com limitações, né, com as ações. Então, depois nós vamos falar das ações mais pra frente. E é um requisito de usuário ou de sistema? De sistema. Ó, é importante a diferença... Por que de sistema? Porque quem gerencia o sistema, o pedido é o sistema. Como assim? Não entendi. O funcionário, ele faz o pedido, mas o sistema que faz todo o guarda armazena os dados dele, no caso. Mas o gerenciar pedido não é a ação registrar pedido e pesquisar pedido e editar pedido? É verdade, tem isso. Então, e quem que registra o pedido? O vendedor. Quem que edita o pedido? O vendedor, que é o usuário direto, não é? Quem que edita o pedido, quem que registra, quem que pesquisa? O vendedor. Se é o vendedor, por que é um requisito do sistema? Não é. Quem que falou que era? Então, gente, pensa assim, É que é isso, né, Luciano? ó. Né? Pensa comigo. O que é um requisito? Porque assim, ó, a gente tem requisitos funcionais. Requisitos funcionais. Aí quebrou. Requisito funcional, eu tenho requisito de usuário e requisito de sistema. O requisito funcional, pensa assim, ele é uma função. Dentro desse requisito funcional, eu tenho requisito de usuário, que é o que o usuário clica para acontecer. Ou seja, ele clica para acontecer, para usar a função, a funcionalidade. Dentro dessa funcionalidade, eu tenho ações. Essas ações, elas utilizadas, elas vão emitir mensagens e vão ser acionados métodos dentro dela. E a partir disso, vai ter uma resposta. E aí, sim, eu tenho um requisito de sistema. Então, na maioria das vezes, não é sempre, o requisito de sistema,
ele é uma resposta a partir do requisito de usuário. Ele é algo que o sistema faz respondendo o que o usuário pediu. Ou seja, lá no Netflix, por exemplo, o que é o requisito de sistema? Quando eu escolho a legenda em português ou em inglês, e aí o resultado é a visualização do tipo de legenda. Aí o sistema entende, olha, ele quer em português, então eu vou mostrar na tela em português. Olha, você está falando para ele, quando você clica, eu quero em português, você está falando para o sistema, aí o sistema faz o que para você? Mostra em português. A resposta dele é te mostrar a legenda em português. Então, isso, a troca de legenda é uma ação da funcionalidade assistir, mas o requisito é de usuário. Assistir de usuário, a ação é do usuário para que a legenda fique visível lá. Para a legenda ficar visível e ela ser mostrada na tela, acionado o requisito do sistema, que é a resposta do sistema para a ação que o usuário pediu. E aí? Entenderam ou não? Galerinha, vocês estão aí? Eu tô. Mas eu falo demais na aula e eu, às vezes eu fico quieto, entendeu? Não, mas vocês têm que falar, porque nós estamos conversando para resolver, ué. Se vocês não falar, nós vamos ficar aqui até acabar tudo. Ó, então é o requisito de usuário do sistema. Gente, se vocês não responder, nós vamos ficar. Usuário de sistema. Quem são os usuários envolvidos no gerenciar pedido? O vendedor. E? Vendedor e almoxarifado. E? Fornecedor? O cliente, né? O pedido é dele. É que eu pensei o fornecedor, porque aí o cliente está comprando o negócio do fornecedor. Enfim. Tá, entendi. Também. De forma indireta é. É o fornecedor. De forma indireta mas não precisa colocar. Pode colocar fornecedor, porque indireto está comprando de um fornecedor, independente qual seja, o TEF ou o telecheque, por causa do meio de pagamento. É sistema envolvido. Então, isso aqui são sistemas envolvidos e os usuários. Emite a nota fiscal e recebe o pagamento do cliente e entrega os produtos. Tem mais alguma funcionalidade aqui? Vou fazer só mais esse, aí a gente continua na próxima aula, tá? Emite a nota fiscal, recebe o pagamento do cliente e entrega os produtos. Tem mais alguma aí? Então, assim, gente, quanto mais vocês demorarem para interagir, mais demorado vai ser fazer o exercício. A emissão da nota fiscal é um... Isso. Emitir nota fiscal. Emitir nota fiscal. É um requisito de usuário ou de sistema? Por quê? Por que é de sistema? A nota fiscal é emitida automaticamente? Ninguém precisa emitir ela, clicar lá, preencher os dados? Eu acho que é de usuário, sim. Quando vocês vão comprar as coisas, vocês não precisam informar nada? É o sistema que monta a nota fiscal? Aonde que está falando que é o sistema que monta a nota fiscal aqui? Onde, galerinha? Vamos lá. Em seguida, o vendedor registra o pedido, emite a nota fiscal, recebe o pagamento do cliente e entrega os produtos. É o vendedor que faz tudo nesse negócio aí.
Então, é um requisito de usuário ou de sistema? De usuário. É isso aí. Então, Murilo, na verdade, o sistema é para facilitar a vida mesmo das pessoas. Por que que a gente, porque você acha, né, ou até onde você sabe, você pensa que os dados são emitidos automaticamente? Porque alguém clicou lá para emitir a nota fiscal. Se alguém não liberar a emissão da nota fiscal, ela não vai ser emitida. Ela pode ser emitida a partir dos dados já cadastrados, mas alguém tem que falar, essa nota fiscal precisa ser emitida. Clica ou envia, entendeu? Ela não é automaticamente. Por exemplo, quando eu presto serviço e aí eu preciso emitir uma nota fiscal, eu vou lá no sistema, o sistema da prefeitura, faço a nota fiscal, clico no botão enviar e aí a pessoa recebe automaticamente, sem ter que vir buscar a nota comigo, entendeu? Mas eu tive que ir lá e clicar para isso acontecer. Entendeu? Muito bem, gente. Entendi. É isso mesmo. Vocês têm que falar e perguntar, porque vocês têm que entender para depois vocês dar conta de fazer sozinho. Vamos lá. Quem está envolvido nesse aqui? Vamos fazer só mais esse, aí a gente deixa os outros semana que vem. Pode ser? Pode ser. Pode. Vamos lá. E aí vocês precisam interagir mais. Não estou gostando dessa interação um pouco, não. Quem que são os usuários do sistema envolvido aqui com a nota? Vendedor. Quem mais? Cliente. Por que o TEF? Porque sai o valor na nota fiscal, né? Mas o TEF é transferência. O TEF foi usado na venda, né? Transferência eletrônica transferência eletrônica. Aqui no pedido, ele foi usado para pagar. Na nota fiscal, só vai ser emitido. Não vou precisar passar de novo o cartão. Ah, tá. Entendi. Vendedor e cliente, né? Nesse daí eu acho que são só os dois. O vendedor emite pedido, esse é enviado para o segundo almoxarife. Tá. Querem parar ou quer fazer mais um?